pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e hoje eu vou falar do livro Senhora. Eu não tô com a obra física aqui, eu acabei doando. Eu li a versão em PDF e o que nós temos para falar desse livro? É um livro do romantismo. O romantismo é um movimento caracterizado pela ascensão da burguesia, que é uma nova classe social que aparece na sociedade, e ela vem para questionar todos os valores que aparecem ali. Então ela se opõe ao arcadismo e ao neoclassicismo. Ela está num período pós-independência aqui no Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. O romantismo vem em 1836 até 1886. Lá na Europa, ele aparece pós-Revolução Francesa, e aí é um período para mostrar os valores da burguesia, que são o casamento, religião e nação, que estão nas obras do romantismo. Esse movimento também valoriza o indivíduo, a subjetividade. É uma obra produzida por e para uma nova classe social dominante. A burguesia quer dominar o mundo, é a arte da burguesia, que na verdade seria o romantismo, que seria a porta-voz dessa burguesia. E essa burguesia fala muito da questão do nacionalismo, uma questão da saudade da terra, a questão da dor, do sofrimento, do sentimento verdadeiro, que é o amor, e ele questiona várias questões sociais da época. Esse romance é publicado em 1875. Ele mostra assim o amor como redenção, mas o principal desse romance é justamente falar criticar o casamento por interesse. Esse livro era publicado em folhetins. Nessa época era muito comum os folhetins, que eram uma espécie de novelas, eram publicados nos jornais a cada uma semana, 15 dias, um mês, depende do jornal que acontecia. E esses romances têm a tendência de serem longos, mesmo porque é uma época em que os autores ganhavam dinheiro pela publicação, então eles faziam a publicação mais longa possível. Uma questão, né, financeira. Esse livro é do José de Alencar. Na verdade, José de Alencar não é o autor, ele é o editor, e ele foi relatado para o autor, que é de autor desconhecido. Ele mostra o livro Senhora como a mulher que soube construir uma liberdade e a essência de uma grande paixão. Podem colocar os comentários de vocês embaixo, se é isso mesmo que vocês conseguem perceber. Existe um filme que é de 1976 e eu vou ser bem sincera com vocês. Não percam o tempo de vocês, principalmente se vocês estiverem estudando para o vestibular, porque o filme não tem nada a ver com a narrativa. Na verdade, o filme traz os personagens, mas alguns personagens de uma forma até meio distorcida, sem contar que ele muda trechos da narrativa, assim, ele coloca trechos da cabeça dele ali e é ridículo. Inclusive a dona Firmina Mascarenhas aparece ali como uma mulher, assim, com uma personalidade muito ruim, sendo que no livro ela praticamente não tem personalidade. É uma mulher que tenta agradar ao máximo a Aurélia, e no filme não encaixou direito ali, né? Tem uma criada que também é a Bernardina, que é uma protegida da Aurélia por meio de esmolas, justamente por ter sido uma mulher bacana com ela na época que ela passava necessidade, que também é retratada de uma forma. Ela tinha uma personalidade maior do que aparece no livro, que na verdade os criados não aparecem quase nada no livro, e quando aparecem eles são citados ou eles só fazem a função deles e eles não mostram nenhuma personalidade, e aí no filme acabam aparecendo com personalidade. O final foi mudado, os personagens foram mudados, sem contar que tem falas extremamente racistas, injúrias raciais, racismo, assim, hoje em dia provavelmente ele não poderia ser publicado. Então, se vocês quiserem assistir apenas para ter uma noção de como é,
fiquem à vontade, mas vocês vão passar raiva, porque ele não vale para fins de estudo, tá? E aí eu falo da importância da gente conhecer os clássicos, então de vocês não lerem obras adaptadas, de vocês lerem a obra com a linguagem do José de Alencar, porque a gente precisa ter uma maturidade assim para a gente poder escrever nossas redações, para a gente poder estudar, falar. Então, se a gente ficar lendo resuminho, a gente ficar só assistindo o filme, a gente não vai saber da realidade daquela época, a gente não vai saber exatamente o que aconteceu naquele romance, sem contar que a gente vai ser influenciado pela opinião de outras pessoas e a gente não vai ter a nossa própria opinião e a gente não vai construir a nossa própria opinião, a gente não vai construir, tecer os nossos comentários e a gente não vai poder ter esse conhecimento de como que era a linguagem da época, as palavras usadas pelo autor. Então eu recomendo vocês lerem uma obra que realmente tem a linguagem do autor. A literatura é histórica, a literatura mostra, reproduz muito da realidade dos autores, então conhecer os clássicos é muito importante para que a gente se construa enquanto leitor, enquanto pessoa, e a gente possa questionar a nossa realidade a partir de todo um conhecimento histórico. A história é extremamente importante para a gente. Então, saber da realidade do século XIX e saber dos romances que eram produzidos, as críticas que estavam ali nos romances, é bem interessante, tá? Então, eu peço para que vocês não leiam obras adaptadas, tem obras que têm uma facilitação da linguagem que eu não acho legal, a não ser que você já tenha uma dificuldade aí, por exemplo, você é uma pessoa surda que tem o português como uma segunda língua. E aí ele vai ler uma obra em quadrinhos porque ele já tem uma dificuldade aí de entender a língua portuguesa e aí tem níveis de surdez que a pessoa vai ter e aí esse nível de surdez vai prejudicar o entendimento da língua portuguesa. E a gente tem que entender que a língua portuguesa é a segunda língua. A Libras é a primeira e ela tem uma linguagem própria. Então, para esse público, eu recomendo até, se tiver a obra em quadrinhos, vocês lerem. Mas ainda assim, se o seu nível de surdez não for muito grande, eu recomendo que você leia a obra na íntegra, tá? E aí respeitando a sua individualidade, tá bom? Voltando aqui para a obra, eu vou falar um pouquinho dos personagens. Então, eu vou retratar os personagens principais, que é a Aurélia, o Fernando, a Adelaide e a Dona Firmina. A Aurélia Camargo é uma adolescente de 18 anos, de origem humilde, filha de uma camareira, independente e emancipada, entre aspas, e a vida da Aurélia muda após o recebimento de uma inesperada herança da avó. A gente tem que entender que essa Aurélia, ela é retratada de uma forma, né? Ela é idealizada de uma forma assim, como se ela fosse uma boneca de porcelana, que ela é uma mulher belíssima, que sabia fazer uso discreto e sutil de sua sedução. Ela era uma órfã, mas ela era uma mulher altiva, casta, uma mulher que tinha um senso de ética fora do comum, assim, inquestionável, uma mulher respeitável. E aí, quando a gente percebe mulher respeitável, tem uma série de coisas que eram tidas como personalidade que deveria ser da mulher. Há coisas assim, meio até fora do. Não tinha como acontecer, mas ela era essa pessoa altiva, quase uma boneca de porcelana mesmo, né? Tudo nela era lindo, era casto, que reproduzia os valores da época. O Fernando é descrito de uma forma bem engraçada. Ele é descrito como um homem que tinha instintos aristocráticos. Ou seja, ele era um pobre que quer se manter nos costumes da alta sociedade sem ter cacife para isso. E aí, no caso, quando ele não tinha cacife para isso, além de trabalhar, ele gastava todo o dinheiro dele
em roupas de alta costura, que na época não existiam marcas, mas aí ele pegava alfaiates para fazer as roupas dele. E ele tinha duas irmãs, né? A família dele também era uma família humilde. Ele tinha as irmãs Nicota e Mariquinha. A Nicota tinha 20 anos, a Mariquinha tinha um pouquinho mais, ela tinha uns 25, que já era considerada uma moça velha para casar. Elas eram pobres, moças pobres que não tinham casamento porque não tinha dinheiro pro dote, e elas gastavam todo o dinheiro que elas conseguiam com a costura para que o Fernando conseguisse frequentar o círculo da alta sociedade. Aí tem a dona Firmina, Firmina Mascarenhas, que era uma velha parenta viúva, né, que sempre acompanhava a Aurélia na sociedade, porque essa sociedade não tinha admitido a emancipação feminina. Então ela era uma mãe por encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira. Então já tem uma crítica aí. E a Adelaide, eu vou acabar descrevendo aqui, que é a moça que foi pretendida para o Fernando. O Fernando larga a Aurélia para ser pretendido pela Adelaide, a Adelaide Amaral é uma moça que tem grana e que acaba por noivar com o Fernando. E depois esse casamento acaba sendo trocado. Ela não é uma das personagens principais desse romance, mas eu vou falar aqui. A protagonista Aurélia Camargo é filha de uma costureira pobre que deseja se casar com o namorado Fernando Seixas. Na verdade, o casamento era muito importante na época, principalmente porque a mãe dela era uma mulher doente, então, e também tinha passado por uma situação que eu vou retratar aqui depois. Então, esse casamento era uma coisa que a mãe dela tentava casá-la, mesmo ela questionando muito essas questões do valor do casamento desde o começo do romance. O rapaz troca a Aurélia pela Adelaide Amaral, que é uma menina rica que proporciona um futuro mais promissor para ele. Então aí mostra aqui o interesse dele. O tempo passa e depois que a Aurélia se torna órfã e recebe uma herança enorme do avô, ela adquire a fortuna. E com essa fortuna, a moça ascende socialmente, começa a ser vista com outros olhos, principiando a ser cobiçada por pretendentes interesseiros. E aí tem a questão dela fazer a cotação dos noivos. Ela foi deixada pelo Fernando, ela ficou muito fria, né? Ela se tornou uma pessoa um pouquinho mais fria por causa dessa questão do interesse, principalmente quando ela descobriu essa questão do casamento, o Fernando ser pretendido pela outra moça, que é a Adelaide. Ela fica com muita raiva, decide se vingar desse Fernando Seixas. E aí, como ele se vinga, o tio dela, que é o Lemos, que eu não coloquei como descrição de personagem, mas o tio dela é muito espertinho. Então ele descobre a Aurélia já quando a mãe dela tá perto de morrer, e ele manda uma carta para Aurélia se insinuando para ela aí, uma carta bem estranha, que a Aurélia fica chateada porque a Aurélia queria aproximar o irmão da irmã, e aí quando ela percebe, ela já corta o laço com o Sr. Lemos. Só que o Sr. Lemos consegue a tutela dela quando a mãe dela falece. E aí ele é um tutor, só que a Aurélia coloca ele nos eixos. Ó, você é um tutor, mas eu posso muito bem mudar o meu tutor. Que era bem conveniente para ela também ter um tutor, mas ele não exercia influência nenhuma nela, para ela, né? O Fernando, assim, ela acaba fazendo com que o Seixas desfaça o casamento com a Adelaide Amaral e troca o Seixas pelo Torquato, que é o homem que a Amaral gosta, e também o Torquato gosta da moça, então ela dá uma quantia ali em dinheiro para que esse casamento dos dois aconteça, e aí ela acaba pagando 100 contos de réis para que o Seixas case-se com ela.
Ele só encontra ela no dia do casamento, ela só sabe que é ela no dia do casamento. E ao se casar, ela revela toda a história dela, que foi uma história muito triste, que na verdade, assim, além de toda essa amargura dela ter sido largada pelo Fernando por conta de interesse, ela tem a história dos pais dela também, que foram um casal apaixonado, que se casou, assim, fugiram para se casar. A mãe dela era uma mulher que era de uma família bem abastada, por isso que o pai dela não aceitava que o Pedro Camargo, que é o nome do pai dela, casasse com a Dona Emília. Então ela foge e se casa com o Pedro, só que o Pedro tem a questão do pai também, que as pessoas, um amigo do Pedro acaba falando pro pai dele e a ele obriga o Pedro a sair daquela casa e ir morar com ele. E então essa história de felicidade do Pedro e da Emília dura muito pouco, porém ele fica visitando a família, mas é de uma forma muito esporádica. A Dona Emília vive como se fosse viúva. O Pedro acaba morrendo muito cedo porque tem a questão do pai dele querer que ele se case com uma moça e ele não conseguir ser firme o suficiente para falar que ele é casado com a Dona Emília. E quando ele ia mostrar a certidão de casamento dele, que ele tinha a certidão na bolsa, ele acaba morrendo de um mal súbito. E só que essa carta é descoberta quando a Dona Emília tá quase para morrer também. Só que aí, assim, acontece que ele aparece lá um pouquinho antes da Dona Emília morrer, depois ele some e a Aurélia descobre que ele havia falecido um pouco depois. Aí acontece o que você percebe. O Seixas deixa a Aurélia sabendo que a mãe dela era doente, que essa moça poderia ficar órfã. Ele arranja qualquer desculpa para não se sentir culpado de desfazer o compromisso com uma moça dessas, mesmo sabendo o risco que essa moça estava correndo de não se casar, lembrando que o irmão dela falece de um mal súbito também, o Emílio, né? E ela acaba ficando sozinha, ela não tem ninguém ali, e uma moça solteira nessa época morando sozinha era uma coisa muito perigosa, além de ficar sendo mal vista. Tem uma outra questão que antes da Dona Emília morrer, ela, por todas essas questões da vida dela se casar desse jeito e ser mal falada, ela tinha um cuidado para que a Aurélia arranjasse alguém antes dela ir embora. Então tinha a questão dessa estátua aqui, né, conhecida como namoradeira, tem outras namoradeiras com chapéu, sem chapéu, que é a moça da janela. E da onde vem isso? Vem de um costume antigo brasileiro, que é a moça pobre ficava na janela para atrair olhares dos homens para que ela pudesse ter um pretendente para se casar. Então a dona Emília foi mal falada a vida inteira por conta do marido não morar com ela. E aí as pessoas maldiziam ela, dizendo que ela era amante. E aí, com a questão da Aurélia, aí as pessoas já achavam que ela seria uma moça fácil, que não merecia o devido respeito. E quando ela começou a ir para a janela, porque a Dona Emília explicou muito para ela tinha aquele olhar altivo, né? Não olhava para ninguém e tal, e as pessoas começaram a respeitá-la a partir daí. Ela foi muito assediada, ela foi muito cortejada e ela passou a ter o respeito quando ela chamou um desses caras que já assediavam muito ela a entrar na sala e falar com a mãe dela. Aí esse homem percebeu que ela era uma moça de respeito e parou de assediá-la, que ele estava esperando que ela fosse uma moça fraca e sucumbisse. Olha só que absurdo. Só que durante essas questões dela estar na janela, tem várias questões que são retratadas no livro, como assim, a moça estava na janela. E se ela sorrisse, se ela conversasse, ela já era mal vista. Tem a questão do senhor Lemos conversar com ela no começo, quando ele estava tentando os primeiros contatos, e ela fica mal vista porque o senhor Lemos ia lá e conversava com ela na janela. Então essa mulher, ela
tinha que ser praticamente uma boneca de porcelana, né? Não podia olhar, não podia conversar e tudo que a mulher fizesse, ela ficava mal vista. Mas quando ela sai dessa condição, passado o luto de 6 meses da sua mãe, que ela vai para a sociedade, ela se torna a rainha dos salões, que ela começa a fazer essa cotação, porque agora que ela tem grana, ela pode escolher quem ela quisesse, que é uma coisa muito interessante, né? Ela pode frequentar salões, ela pode dançar, ela pode conversar com quem ela queria, porque ela tinha dinheiro, então ela era vista de uma outra forma. Ela ia com essa dona Adelaide, então ela casou com o Seixas e ela se vingou dele, né? O Fernando aturou as chacotas da mulher até que ele consegue trabalhar e reunir dinheiro suficiente para cobrir o que a moça empregara no casamento. Na verdade, ele gastou esse dinheiro no casamento da Nicota e depois de um tempo ele conseguiu casar a outra irmã dele com o tal do dote, né, o dinheiro aí, e ele ficou devendo esse dinheiro que ele conseguiu trabalhar e conseguiu repor esse dinheiro. E aí no final do livro dá a entender que eles acabam ficando juntos, se entendem e acabam ficando juntos por amor. O que é interessante no enredo é justamente essa reviravolta que, ao mesmo tempo que a Aurélia é retratada como uma moça meiga, apaixonada, dedicada, que após o abandono ela se torna fria e calculista, o Fernando tem um outro percurso. Ele era um cara que foi frio e calculista no começo, né? Ele era interesseiro, buscava um casamento arranjado, e ele termina o relato como um homem trabalhador que consegue a redenção, né? E eles vivem pelo amor. O José de Alencar, nessa narrativa, demonstra o seu romance uma preocupação com a demasiada importância que a sociedade burguesa dá ao dinheiro. O autor sublinha de que forma o fator financeiro condena o destino das pessoas. É óbvio, né? Um casamento arranjado para dar certo e o pior é que não podia separar. Então imagina a situação. A Senhora é narrado em terceira pessoa, narrador observador. O romance é rico em detalhes cenográficos, descrições psicológicas dos personagens, mais ou menos, né? Como eu falei, tem traços bem machistas, claro, é século XIX, né? A imagem que a mulher é vista, a questão que você consegue perceber essa linguagem machista, essa linguagem assim, essas questões, é, como essa mulher é vista e muitos costumes que aconteciam naquela época, muita coisa tem traços nos dias atuais, a questão como ela é vista, a moça solteira, da onde vem essa história do cara achar que ele pode mexer numa mulher que está solteira, que está sozinha, ao invés de respeitar ela por ser um ser humano. E aí quando as pessoas vêm falar dessa questão de somos todos iguais, somos todos seres humanos, sim, eu sei disso, mas a gente tem que brigar para ter essa segurança, porque ainda a gente tem essa questão da segurança ameaçada por conta das pessoas não entenderem que precisa ter respeito pelo ser humano e achar que a mulher é um objeto que ele pode mexer se a mulher não está sendo protegida pela família, né? Então isso é retratado no romance. A questão do casamento por dote, claro. Tem a descrição do Emílio, que ele fala que é um rapaz que morreu jovem, mas quando ele fala que ele era caixeiro e ele, apesar de ser homem, ele não tinha um dom, né? Ele não se dava bem com nada, inclusive ele não sabia fazer cálculos. E aí, quando ele faz a descrição da Aurélia, ele fala, apesar de ser mulher, ela tinha uma habilidade fora do comum para mulheres em matemática, uma habilidade matemática fora do comum para mulheres. E isso é bem interessante da gente perceber essas coisas na sociedade, tá? Eu quero que vocês deixem aqui as observações se o vídeo foi importante para vocês, se ajudou, e também eu quero que vocês falem aí quem conhece essa novela, se vocês chegaram a assistir ou sabem onde tem, deixem aqui o link embaixo. E eu também queria que vocês falassem um pouco de traços machistas que vocês reconheceram no romance, que é óbvio que vai ter
a descrição de personagens que vocês perceberam, algum detalhe que eu acabei não falando aqui, eu quero que vocês fiquem à vontade para mostrar aqui. Eu achei bem interessante falar desse romance Senhora, porque foi um romance que atraiu bastante minha atenção na época que eu era adolescente e eu li a primeira vez. Depois eu li, eu ainda era meio adolescente, porque eu fiz a faculdade super jovem, né? Eu sou formada em letras, inclusive. Foi um romance que eu cheguei a ler umas 2, 3 vezes agora, né? Agora é a quarta vez que eu li. E é óbvio que eu falo com um olhar mais maduro de questões sociais que eu não via naquela época, tá? Então eu quero que vocês deixem aqui todos os detalhes que vocês puderem falar sobre o romance que eu acabei não falando e as suas impressões sobre filme, romance, novela, que é o Romance Senhora, sobre até o próprio romantismo. Vou deixar aqui os vídeos de um professor de literatura muito bacana, que é o Bira, que ele vai falar do romantismo. Então, eu vou deixar todas as inscrições aqui de vídeos interessantes sobre o romantismo, tá bom, gente? Fiquem bem, cuidem-se, saiam de casa com máscara, lavem as mãos, não vamos fazer nenhuma besteira nessa quarentena, tá bom? Espero encontrá-los em breve. Beijão!